Bom dia. Bom dia, gente. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 13, tá? Vamos orar? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor nos dá a resposta, Senhor. O tempo todo o Senhor nos dá a resposta. As respostas que nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a continuar de pé, nos ajuda a continuar firmes na Sua palavra e nos ensina a Sua palavra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 2 Crônicas 13, tá? Os horários estão doidinhos, né? Calma aí. A gente tá fazendo o que consegue, tá? Com esses horários aí. Nossa rotina tá toda diferente. Vamos lá. Fala assim, o reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, então Jeroboão tá dominando as 10 tribos. Abias, que é filho de Roboão, que é neto de Salomão, né? Salomão, Roboão, Abias. Salomão, Roboão, filho dele, filho de Salomão, neto de Salomão, né? Filho de Roboão, Abias. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava Micaia e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400 mil homens, soldados valentes. E Jeroboão levou 800, ou seja, o dobro, tá? Esse aqui tinha 400, Abias, neto de Salomão, e o Jeroboão, filho de Nebate, aquele oficial que Deus o tornou rei das 10 tribos, ele tinha 800, ele tinha o dobro, mas ele perverteu o povo, ele fez 2 bezerros, 2 touros de ouro, tá? Bezerros de ouro. Então, ó, Abias subiu o monte, então ele vai com 800, o Jeroboão, e o Abias vai com 400. Abias subiu o monte Zemaraim, da região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e seus soldados: escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Então Abias está falando o seguinte para Jeroboão: ó, nós temos um acordo, Deus fez um acordo com Davi, que a descendência de Davi seria para sempre rei. Então o que você está fazendo? Tá errado. Tá vindo lutar contra o exército do Deus Altíssimo, né? Lutar contra Deus. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e seus filhos sempre seriam reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, aqui do norte, né? Servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Ana, para de gritar. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouros que Jeroboão fez para serem seus deuses, ou seja, vocês são maiores, né? Maior em número, vocês têm o touro de ouro, mas a gente tem Deus, tá? Vocês têm mais poder, né? Vocês vêm com tem mais poder aquisitivo, financeiro. Vocês vêm com os 800, mas nós temos o Deus dos exércitos, tá? Então, ó, vocês são um exército enorme, tem os touros de ouros que Jeroboão fez para serem seus deuses.
Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos seus descendentes de Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro e 7 carneiros pode se tornar sacerdote desses deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Estamos lendo 2 Crônicas 13, tá? 2 Crônicas 13. Hoje as palavras estão enrolando. Ó, 2 Crônicas 13, 10. Quanto a nós, então estava lutando Abias, tá? Da tribo de Judá e Benjamim, com 400 homens. E estava lutando Jeroboão, da tribo do Reino Norte, Israel, com 800, ou seja, o dobro. Só que Jeroboão tinha 2 bezerros, né? 2 touros de ouro, ou seja, idolatria. E Abias, com 400 homens, tinha o Deus dos exércitos. Ou seja, é a idolatria, o pecado, Satanás lutando contra Deus, tá? Então, ó, versículo 10, 2 Crônicas 13, 10. Quanto a nós, Abias está falando, quanto a nós, quanto a mim, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão, verdadeiros, né? Realmente sacerdotes que Deus escolheu. Lá na tribo lá do Jeroboão, ele pegava qualquer um e falava assim, vem oferecer sacrifício, você é sacerdote agora, entendeu? Então, ó, todos os dias, de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, orações, tá? Os sacrifícios de hoje, são as nossas orações, nossos louvores, o jejum, tá? Hoje a gente não oferece mais animais. Então, todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, ó o grito, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha acendem a lamparina do candelabro de ouro. Nós, pois nós obedecemos a lei do Senhor nosso Deus e vai à nossa frente, né? Deus está conosco e vai à nossa frente. E os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Ou seja, a gente não vai sozinho, a gente vai com Deus, a gente vai com o Rei dos Exércitos. O povo de Israel, aí ele fala, povo de Israel, não lutem contra o Senhor. Ele está falando para Jeroboão. Por quê? Porque Israel é irmão de Judá, tá? O povo é o mesmo povo, porém é o povo que se dividiu, mas era a mesma galera, Israel todinha. Aí dividiu, Reino Sul, Reino Norte. Mas ainda é o povo de Deus. Só que Jeroboão, aqui no Reino Norte, fez o povo adorar bezerro. E o povo que vai se deixando levar, vai adorando, achando que tá certo. Para com isso. Vai adorando, achando que tá certo. E aqui no Reino Sul, Abias está falando, a gente não vai sozinho. A gente vai para a batalha com menos homens, são só 400, mas a gente vai com Deus. Tá? Então, ó, Deus está conosco e vai à frente. Os seus sacerdotes estão prontos para tocar a corneta a fim de começar a batalha. Aí ele fala, Abias fala para o povo de Israel. Povo de Israel, não lutem contra Deus, né? Não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. E o resto ficou na frente deles. Então eles estão cercados. Abias está aqui, Jeroboão está aqui e Jeroboão está aqui. Ou seja, ele está completamente lascado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
porém ele tem Deus. Então, ele vai vencer, ó. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro, ou seja, clamaram: Senhor, não tem mais alternativa. Não tem dinheiro daqui, não tem dinheiro daqui. Senhor, meus inimigos vêm pela frente, os meus inimigos vêm por trás. Senhor, eu tô numa situação que eu não sei para onde correr. Não tenho como lutar. Me ajuda. É isso que ele tá falando. Tem inimigo de tudo quanto é lado. Lascou. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes trocaram as cornetas. Os soldados de Abias gritaram, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Vamos entender isso aqui. Primeiro você entende que tá num cerco, né? Você tá todo cercado, ó. Você tá todo cercado. Você entende que não há saída, ó, de todos os lados. Mas o que ele fez? Ele ficou calado? Não, ele gritou, ou seja, ele clamou, ele orou. Ele orou. Primeiro ele ora. Ele retrocede? Ele fica com medo? Não. Mesmo ele orando e vendo que ele está cercado, ele toca a corneta, tá? Os soldados tocam a corneta e vão o quê? Para cima. Ou seja, você não para diante das dificuldades, tá? Você tá cercado, você tá sem saída, você tá sem dinheiro, você tá sem trabalho, você tá... Não sei como você tá, né? Os inimigos estão vindo contra você, eu não sei que situação que você tá, mas você não para. Você ora, primeira coisa que ele faz, ele clama, ó. Quando os soldados de Abias, né? Abias é o rei do sul, o rei do sul que tá com Deus. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, primeira coisa, ó, gritaram a Deus, ou seja, orar, todo dia orar, pedir clemência a Deus, pedindo socorro. Aí continua, ó, os sacerdotes tocaram as cornetas, ou seja, nós não vai para lá não, nós vai para cima, é guerra, vambora, vamos lutar. Os soldados de Abias gritaram, ou seja, por que eles gritam? Eles vão para a batalha, tá? Eles estão dizendo, nós vamos encarar. Os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou o exército de Jeroboão. Ó. Deus derrotou Jeroboão e seu exército diante de Abias, ou seja, Abias está aqui, ele não recua, ele ora e ele vai para a guerra, ele faz o que tem que ser feito. Tá? Então, ó, quando a gente pensar assim, eu tô toda, né, cercada, o que eu faço daqui, o que eu faço dali, o que eu vou fazer? Eu vou parar e sentar e chorar? Você pode até chorar, mas chora orando. Ora e vai fazer, continua fazendo o que você tinha que fazer, tá? Seja o que for, vai buscar ajuda que você tiver que buscar, vai fazer o que precisa ser feito, vai trabalhar, vai continuar, vai insistir, vai vender, vai oferecer, vai mais uma vez, orando, tá? E aí, Deus, depois dele ter feito a parte dele, quer continuar lutando, quer continuar fazendo o que ele precisa fazer, Deus derrota todo mundo na frente dele, assim, imagina, você vê tudo que estava contra você sendo derrotado na sua frente. Os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e seu exército diante de Abias e do seu exército. Então Abias está ali lutando, mas ele nem chega praticamente a lutar. Ele mal começou, Deus derrota o exército. Só que Abias para? Não, Abias continua lutando. Então, ó, os soldados de Israel, que é o do Jeroboão, fugiram dos de Judá, pois Deus lhe deu a vitória. Quem deu a vitória? Foi Deus, não foi eles. Não é porque eles eram fortes, não é porque eles eram os caras, não. É porque Deus deu a vitória e eles oraram a Deus. Oraram e foram pra guerra, tá? A gente não pode sentar e cruzar os braços. Então, ó, 500 mil soldados, 500 mil
dos soldados de Israel foram mortos. Eles têm 400 homens. Aqui tem 800. 400 derrota 100 mil a mais que eles. Ou seja, eles conseguiram derrotar, seria 400, né? 400 para 400, não. Eles derrotaram 100 mil a mais, mataram 100 mil a mais. Imagina que loucura isso. Então, ó, 500 mil dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Por Abias e os seus soldados, né? Por Deus, literalmente. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel, Jeroboão, foi derrotado e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Se eles não tivessem confiado, se eles não tivessem orado, clamado, se eles não tivessem feito a parte deles, tivessem sentado, será que ele teria sido derrotado? Entende? Então, por mais que a gente pense assim, Deus vai lutar a minha guerra, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso lutar o que eu preciso lutar. Deus não vai levantar e trabalhar por mim. Deus não vai oferecer meu produto por mim. Deus não vai caçar emprego por mim. Deus não vai cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido. Tá? Essas coisas somos nós. Mas a gente clama pelo Senhor, a gente ora todos os dias, a gente faz o que precisa ser feito. Então, ó, Abias perseguiu Jeroboão. Ele ficou paradinho? Ele continuou. Deus tá me dando vitória, mas eu tô indo pra cima. Eu tô fazendo o que eu preciso fazer, entendeu? Vambora, a guerra tá rolando. Abias perseguiu Jeroboão e o resto dos seus exércitos. Então ele vai pra cima. E conquistou. Foi Deus que conquistou? Deus deu a derrota. Mas agora, Abias tem que fazer a parte dele. Conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron. 3 cidades. Como que ele conquistou? Indo pra cima, filho. Deus me deu a vitória, agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Vambora. Então, ó. Abias perseguiu Jeroboão e o resto dos seus exércitos e conquistou a cidade de Betel, Gesana, Efron e os povoados que ficavam perto dela, ou seja, ainda os povoados ele também conquistou. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Sabe por quê? Porque se você se manter firme diante de Deus, por mais que a coisa aperte, você pode não ter o ovo na sua casa. Você pode estar no arroz com feijão, mas se você se manter fiel a Deus, a vitória vem. Provisão vem, alguém manda alguma coisa na sua casa, tá? Deus abre as comportas dos céus. Deus não desampara os seus. Ele abre portas, ele traz provisão de comida, ele traz provisão de roupa, de doação. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu tava num tempo na minha vida com dificuldade, Deus abrir as comportas de trazer compra na minha casa. Você entendeu? Através de uma amiga trouxe compra na minha casa. Sabe? Eu já recebi doação de roupa. Eu já recebi, meus filhos, na época tá difícil não ter roupa, calçada, eu já recebi doação. E eu uso, tá? Tudo que eu recebo pra mim, pros meus filhos, eu uso sem vergonha nenhuma. Comida, bebida, roupa, o que for. Sabe por quê? Porque eu tenho uma noção de quem eu sou, da onde eu saí, da onde Deus me tirou. E se um dia na minha vida eu tiver muito dinheiro, em nome de Jesus, eu quero sim ter bastante dinheiro para dar provisão, fartura para os meus filhos, tá? Eu quero sim. As pessoas que não querem, pode dar para mim, tá? Tem gente que tem até medo, né, de ter dinheiro. Meu Deus, eu vou ser mal se eu tiver dinheiro. Não dá para mim, tá tudo certo. Então, tipo assim, se um dia eu tiver essa capacidade, eu espero ter, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer de onde eu saí. Eu não quero nunca esquecer de onde eu saí. Das provisões que Deus fez.
de faltar comida e Deus colocar dentro da minha casa, de faltar roupa e Deus dar para os meus filhos e para mim, sabe? Porque é exatamente se mantendo fiel a Deus que Ele vai prover na sua vida, entendeu? Assim como Ele já proveu na minha. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, tá, gente? Eu já saí com os paninhos de bunda, literal, sabe? Você pegar 2 filhos e simplesmente uma malinha de roupa e ir embora e recomeçar a vida. Isso 2 vezes. Então, assim, quem somos nós? É por isso que muitas vezes eu falo que a nossa arrogância, não que eu já não tive, tá? Eu já tive também. Todo mundo tem, né? A nossa arrogância, ela é uma idiotice. Sabe por quê? Se a gente ficar doente, quem somos nós? Quem somos nós diante de uma doença severa, um câncer terminal? Quem somos nós? Entende? A gente, por mais que a gente tenha status ou dinheiro ou qualquer coisa que seja, num dia você pode ter um carro, uma casa e no outro dia você pode não ter nada. Minha situação foi essa. Num dia eu tinha casa, carro, no outro dia eu não tinha absolutamente nada. Eu só tinha 2 filhos e uma mala de roupa. Entende? Então, recomeçar a vida, a gente recomeça. Se a gente tiver Deus, se você tiver Deus como centro da sua vida, você pode e vai conquistar qualquer coisa na vida. Porque Ele vai, aos poucos, acrescentando com trabalho, com dignidade. Deus gosta de trabalho, tá? Não gosta de trambique, não. Com decência. Agora, se você não tiver Deus, você pode ter tudo. Você não tem nada. Entende? Então, ele se manteve fiel. Abias vai ser um cara mau, tá? Abias vai ser um cara que vai se desviar, que vai fazer muita coisa errada. Abias não é um seguidor de Deus. No livro de Reis fala isso, que ele fez o que era mal, ele adorou ídolos e tal. Mas diante dessa batalha aqui, nesse período, ele estava firmado em Deus. Porque era o Deus do povo. E ele estava firmado em Deus nesse tempo. E por ele acreditar em Deus, Deus derrotou todas as dificuldades por ele. Que nós possamos servir a Deus de coração, estar firmado em Deus não só na hora da luta, da peleja. Porque geralmente a gente ora quando o bicho pega, né? O bicho pegou, a gente corre para a oração. Cara, não deixa ter BO na sua vida, sabe? Não deixa ter problemas na sua vida. A oração, ela previne problemas. Ora todo dia. Você não vai sentir vontade mesmo. A gente não sente vontade de orar não, tá? Eu tô há 4 anos, eu sei que eu preciso. Mas sentir vontade, nossa, eu vou ajoelhar porque eu vou fazer aquela oração. Não, eu faço porque eu preciso mesmo, tá? Então, ajoelha, ora a Deus, põe suas dificuldades, põe sua verdade. Deus, ó, eu tô assim, tô lascada sempre. Tá assim, tá assado. Põe sua verdade diante de Deus e faz isso todo dia, porque aí você não apaga incêndio. Como você tá todo dia conversando com Deus, Ele tá te provendo, Ele tá te ajudando, Ele tá te dando escape, Ele tá te dando estratégia, então você não tem grandes incêndios. Agora, se você não fala, quando você vai chegar, a coisa já tá alarmada, já tá... Entendeu? Não é um problema, é vários, tá? Deus te abençoe, bom dia, obrigado por assistir, tá? Que Ele cuide do seu dia, cuide da sua vida, cuide de todos os seus momentos e da sua família e não sai da presença de Deus. Não sai. Eu falo pra vocês, há muitos anos eu não sei o que é não estar com Deus. Obviamente que eu peco, tá? Eu não sou um anjo de candura, né? Gostaria de ser, mas acho que não vai rolar. Mas eu tô no processo. Mas eu peco, eu fico com raiva dos coleguinhas, eu às vezes falo, grito, às vezes eu xingo, não deveria. Eu faço coisa errada também, né? Nesse sentido. Mas eu me arrependo. E graças a Deus eu tenho estado perto de Deus, sabe? E isso me mantém de pé, porque eu não dou conta. Com a minha vida, eu não dou conta sem Deus. Graças a Deus que Ele me ama. E Ele ama você, tá bom? Deus abençoe vocês, bom dia, tchau. Fica com Deus, porque com Deus é sempre melhor. Tchau.